Então, gente, agora, como a gente falou na última aula, para facilitar para vocês, a gente vai dar alguns exemplos aqui, até para vocês pesquisarem e verem, né? A gente pode começar, vamos começar pelo Gustavo Lima, hoje talvez o maior artista do país, e ele é eu acho que é bem forte a identidade dele, ele se intitula o embaixador, ele é o sertanejo que gosta de beber, que também é muito família, mas a gente tem ali características que você já olha e você sabe, tipo assim, isso aqui foi feito pelo Gustavo Lima, porque ele se impõe, ele realmente é o embaixador, ele quer se impor como o maior do Brasil. Ele eu acho uma pessoa muito legal, a identidade dele, Joca, porque ao mesmo tempo que ele consegue passar a imagem de ser uma pessoa, vamos entre falar aspas, assim, arrogante, talvez. Arrogante, ao mesmo tempo ele é humilde. Isso. Então isso é muito legal, porque ninguém fala assim, não, ele é arrogante. Por mais que ele tenha aquela foto na mansão, no iate, tudo todo mais. mundo acha mais engraçado que qualquer coisa. Então, eu acho que é uma identidade muito legal que ele consegue passar, e eu acho que você mandou muito bem de começar com E é uma outra coisa até, é uma forma boa de se passar a sua identidade, né? Como a gente falou, o cara tá numa mansão, tá num iate gigante, tá andando de Ferrari, mas você não acha ele prepotente, você acha, tipo assim, pô, muito ele bacana valeu a aquilo pena, ali. ele chegou lá. Porque também, ao mesmo tempo, o caminho dele trilhado fez ele sempre ser uma pessoa humilde. Exatamente. Então é aquilo que a gente falou. Querendo ou não, a identidade pode mudar ao longo do tempo, mas ninguém vai ser crucificado por isso. Eu acho que realmente talvez a identidade dele mudou. Ele não é mais aquela pessoa tão humilde igual antes. Isso. Mas durante tanto tempo ele construiu essa imagem que ela ficou. Né? Todo mundo, por mais que ele tenha uma casa daquele tamanho, ninguém fica achando que ele é prepotente. Não, ele é uma pessoa que mereceu estar ali. Mereceu estar ali. Exatamente. Um exemplo legal também, eu acho que é o que eu falei na última aula, que é o Anthony. O Anthony ele faz muita brincadeirinha, né, com a esposa dele. Eu comecei a seguir ele por conta disso, né? Já conheci, óbvio, a dupla, mas eu sigo ele, gosto muito das piadinhas dele, né? Aqui no escritório todo mundo acompanha. É muito legal, porque foi muito diferente. É muito comum no Instagram ver isso, mas de sertanejo ninguém nunca tinha feito. Até da música é mais difícil, né? A gente vai falar de um outro exemplo aqui daqui a pouco, mas alguns artistas, eles tentam ficar tão presos, eu só sou músico no lado musical, e eles não entendem como utilizar a plataforma. Exatamente. Isso é um exemplo que a gente até vai falar de algumas coisas daqui a pouco, mas o Anthony conseguiu fazer bem isso, que é saber aproveitar o que a plataforma tem a favor dele e que as pessoas gostavam ali do lado cômico dele, junto com a esposa dele, para fazer. Quando a gente fala até desse lado cômico e de saber usar a plataforma, a gente pode falar também do Luan, né? Luan Pereira. O Luan Pereira, né? Ele é um fenômeno, né? Vamos falar assim. Fenômeno das redes sociais, o crescimento dele. A gente vem acompanhando, ele tem 3 anos. Ele... Realmente, assim, 3 anos atrás, eu acho que ele não vai ficar nem ofendido se eu falar que ele não era ninguém nas plataformas, nas redes sociais. E hoje em dia, assim, ele é um sucesso, ele tem várias músicas que andaram muito bem, porque ele usa muito bem a plataforma. Não tem medo de fazer produção de conteúdo, né, Joca? Posta 5, 6 vezes no dia, coisa que quase nenhum artista faz, que todo mundo fala, eu não tenho tempo e tal. Ele conseguiu ter tempo. E ele fez um caminho talvez um pouco diferente daquilo que a gente falou, né? Que ele talvez não vai ficar nem ofendido com isso. Ele antigamente não tinha tanto esse lado musical atrelado à carreira dele, então ele conseguiu entender quem que era o Luan e como ele conseguia se conectar com os fãs. Então, às vezes, ele atrai o fã por esse outro lado dele e fala pro cara, além desse meu lado aqui, eu também sou músico. Olha aqui as minhas músicas, olha aqui o meu trabalho, e a pessoa já se identificou tanto, gosta tanto, Exatamente. que vai consumir também o trabalho dele. Além desse lado meio cômico que ele usa também, ele veio muito pra pegada do agro, né? Isso, que tá muito forte. Inclusive, eu acho legal porque ele utiliza da identidade dele pra escolher as músicas. Então, as músicas dele têm a ver com a identidade dele, o que reforça ainda mais a identidade e fortalece cada vez mais. Por isso que ele cresce muito e todo mundo fica assim, como o cara cresce tanto? É por conta disso, ele fez um trabalho bem encorpado, né, que veio trazendo desde muito tempo a identidade e conseguiu até hoje, né, trazer pra música agora também a identidade. Até dando uns outros exemplos aí, gente, quando a gente vai falar desse lado agro, a gente tem o Luan Pereira, a gente tem o Léo e Rafael, que também já passou aqui pela agência, a gente tem a Ana Castela, a gente tem os Agroboys, então outras identidades para você verem como eles conseguem enraizar eles e pegar o público realmente deles. E aí, aquilo que a gente falou, a região deles gosta tanto deles que tá crescendo o trabalho deles pro restante do país aí, né? Exatamente. Eu acho que a gente pode falar também de como utilizar a plataforma, como utilizar do momento.
Um bom exemplo também é o Menos é Mais. O grupo Menos é muito Mais, bom também. Principalmente na época da pandemia, eles eram... hoje em dia estão fazendo muito show, então acho que estão com um pouco menos de tempo. Mas na época de pandemia, eles faziam muita produção de conteúdo, muita mesmo. E tudo que estava em alta, eles estavam lá fazendo. E fizeram um crescimento muito grande da pandemia, né, Joca? Não tem nenhuma pessoa que conhece pagode que não conhece eles. Quem né? nunca então, gritou, eu sei por aí, né? Então, assim, exatamente. eles conseguem trazer a identidade deles, que é o quê? É um público jovem. Exatamente a ideia de pegar ali a plataforma, e às vezes não é... A gente fala, às vezes, de identidade, a gente fala do humilde, do soberbo, do não sei o quê. Às vezes não é isso. Às vezes é entender de idade, entender de público, entender de com quem você tá conversando. E eles são exatamente essa galera do pagode, da galera mais nova, que gosta de uma festa, mas que gosta de acompanhar as trends do Instagram, do TikTok, de todas as plataformas digitais, né? E querendo ou não, são pessoas que gostam de consumir no show. Então eles mataram 2 coelhos na cajadada, né? Exatamente. Além de crescer o número de fãs, os shows estão sempre lotados por conta disso. E falando também agora, mais um outro exemplo, buscando ali o que eu falei do regional, dos agro, a gente vai jogar para o Nordeste, que é uma região que é muito forte disso. Quem tá vendo esse curso aqui, e às vezes é do Sudeste, às vezes é da região Sul, Centro-Oeste, você não imagina a quantidade de artista que já é 10 vezes mais estourado lá no Nordeste, e quando ele chegar aqui, você vai assustar, falar que ele chegou do nada. Chegou do nada, né? Então a gente exatamente. aqui pegou 2 exemplos, que é o João Gomes e o Natan, mas a gente poderia usar muitos outros, como já veio aí o Zé Vaqueiro, como o Xande Avião também chegou assim, o Wesley Safadão, né? Chega chegando, né? Que a gente fala... Já chega com o pé na porta, quando você descobre, o cara já tem música com não sei quantos milhões dentro do Spotify, dentro do Sua Música, que é uma plataforma que é muito forte lá, ou também dentro do YouTube, né? Exatamente. E sobre a identidade deles, eles mostram muito a humildade, né? O Natan, eu acho que é um pouco menos do que o João Gomes da humildade, mas ele é uma pessoa muito jovem, que aparenta ser muito agradável, né? Então todas as postagens você vê que é simplicidade, né? Simplicidade, isso talvez não é nem humildade. É uma gravação simples, uma captação simples. Então isso tudo atrela muito a imagem dele e ele é muito bem visto, né? Em todas as redes sociais. Você só vê comentário positivo. Bem enraizado na cultura também, então leva sempre a cultura, né? Quando vem aqui para as outras regiões, ele ainda traz essa verdade dele. Então é isso, ele mantém ali a identidade dele, quem ele foi desde o início da vida dele, parece, né? Então Exatamente. isso é muito bom. E aí você vai ver, naquilo que você falou da simplicidade, você já gosta de cara. Você consegue se identificar com aquilo e falar assim, pô, eu queria estar junto com esse cara, eu queria ser amigo dele para trocar uma ideia. É por isso que você começa a compartilhar também, porque você considera amigo, né, da pessoa. Você fala, pô, eu sou amigo dele. Ele talvez não é meu amigo, mas eu já sou dele. Então a gente compartilha os conteúdos quando a gente se identifica tanto com essas pessoas. Por isso que é importante a identidade.